começar, eu queria convidar você para que pegasse essa oração que você recebeu na entrada da nossa igreja. Para que pudéssemos rezar juntos essa oração, que é a oração do jubileu, do ano da misericórdia, e que tem tudo a ver com o tema do qual nós partilharemos nessa noite. Vamos rezar juntos? Senhor Jesus Cristo, vós que nos ensinastes a ser misericordiosos como o Pai Celeste, e nos dissestes que quem vos vê a Ele. Mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. O vosso olhar amoroso libertou Zaqueu e Mateus da escravidão do dinheiro, a adúltera e Madalena de colocar a felicidade apenas numa criatura, fez Pedro chorar depois da traição e assegurou o paraíso ao ladrão arrependido. Fazei que cada um de nós considere como dirigir assim as palavras que disseste à mulher samaritana. Se tu conhecesses o dom de Deus, vós sois o rosto visível para invisível, do Deus que manifesta a sua onipotência, sobretudo com o perdão e a misericórdia. Fazei que a igreja seja no mundo o rosto visível de vós, seu Senhor, ressuscitado e na glória. Vós que quisestes que os vossos ministros fossem também eles revestidos de fraqueza, para sentirem justa compaixão por aqueles que estão na ignorância e no erro. Fazei que todos os que se aproximarem de cada um deles se sintam esperados, amados e perdoados por Deus. Enviai o vosso Espírito e consagrai-os a todos com a sua unção, para o jubileu da misericórdia seja um ano de graça do Senhor, e a vossa igreja possa, com renovável entusiasmo, levar aos pobres a alegre mensagem e proclamar aos cativos e oprimidos a libertação, e aos cegos restaurar a vista. Nós o pedimos por intercessão de Maria, Mãe da Misericórdia, a vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula, sou esposa do Sérgio, mãe da Mariana e do Pedro, de um filho na glória de Deus. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje para partilhar mais um dia do nosso seminário, em que, de uma forma toda especial, nesse tempo que estamos vivendo, o ano jubilar da misericórdia, para podermos então nesse dia, nesse encontro, nesse seminário de hoje, nesse tema de hoje, partilhar sobre um tema todo ligado ao ano jubilar, a esse ano da misericórdia. O tema de hoje que nós vamos partilhar é amor aos irmãos e cura interior. Que tempo de graça que nós estamos vivendo, que o Papa Francisco veio nos convidar a viver esse ano da misericórdia de Deus. E quando nós falamos da misericórdia de Deus, não tem como nós não falarmos também desse tema, né? Trabalharmos esse tema, cujo lema, eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia. Lucas 6, 36. Lucas 6, versículo 36. Na Bíblia Ave Maria, página 1354. Lucas 6, 36, versículo.
ler juntos? Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então esse é a base, né, do qual o Papa traz esse ano, o ano da misericórdia. Ele proclamou esse ano o ano da misericórdia de Deus. E quando ele fala isso, ele está dizendo, olha, sede misericordiosos como o Pai é misericordioso. Então, tudo a ver com o tema de hoje, né? Amor aos irmãos. Quando Jesus passou aqui pela terra, certo dia, o doutor da lei questiona perguntando, Jesus, o que é o Senhor? Mestre, o que eu preciso para ter a vida eterna? E essa pergunta nós também fazemos para Jesus. O que é que eu preciso para ter a vida eterna? Qual foi a resposta daquele doutor? Jesus responde para ele, mas o que está escrito na Escritura? O que a palavra de Deus fala? E o doutor da lei, e hoje, né, a gente pode ver, pensar que nós já somos doutores da lei, dependendo às vezes do tempo que nós estamos aqui, não é? Então o que nós falaríamos para Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Essa foi a resposta. E Jesus, disseste bem, vai e faz o mesmo. Então Jesus fala para aquele doutor da lei, vai e faz o mesmo. Ama a Deus e ama ao próximo, né? E Jesus conta, porque aquele homem pergunta para ele, quem é meu próximo? Jesus conta aquela passagem do samaritano, daquele samaritano que vê aquele homem que tinha sido assaltado, maltratado, que estava lá caído, passa um fariseu, passa o doutor da lei ali e não socorre, mas aquele homem samaritano, que era inimigo, socorre aquele homem. E o Jesus fala, quem foi o próximo? Foi aquele que socorreu, não é? Então Jesus fala para aquele doutor, vai e faz o mesmo. E essa palavra é para nós hoje, vai e faz o mesmo. Jesus também vai nos ensinar a exercitar toda a misericórdia frente às fragilidades das pessoas. Aquele homem que estava lá caído precisava ser socorrido porque estava ferido, tinha sido assaltado, maltratado. Mas diante de todas as fragilidades das pessoas, que todos nós, seres humanos, somos frágeis, nós precisamos suportar as fragilidades do outro. Então, na convivência humana, principalmente quando a gente se afasta, quando as pessoas se afastam de Deus, ela começa a sofrer mais ainda. Então é preciso que a gente exercite o nosso amor, a nossa caridade, de aquilo que nós até rezávamos, de trazer o outro para próximo, que nós agradecíamos o Senhor por aqueles que nos trouxeram para perto dele. E toda a nossa fragilidade vai levando a gente a feridas internas. E isso vai causando em cada um de nós feridas que vão marcando a nossa vida, a nossa história, e vão trazendo amarguras, ansiedades, angústias, até mesmo às vezes problemas físicos. Quantas pessoas que muitas vezes carregam a falta de perdão ou ódio dentro de si, e de tanto carregar esse ódio começa com problemas de gastrite, úlcera, pressão alta, ansiedade, depressão, hipertensão arterial, tantos outros problemas, até problemas físicos. Então as amarguras, os males de hoje vão causando até mesmo doenças físicas, né? Quanto mais doenças interiores, né? Então é preciso que a gente experimente o amor de Deus para que as feridas sejam curadas. E o
nosso irmão então precisa de cada um de nós, para levá-lo à experiência do amor de Deus, porque é só o amor de Deus que cura os corações. A gente pode ir até um certo ponto, mas ir lá no cerne da ferida é só Deus quem vai. Nós não conseguimos. Então é preciso que as pessoas sejam tocadas, curadas, libertas, para poderem viver uma vida melhor. Amar, gente, não é uma opção, é um mandamento, é uma ordem de Jesus. Amar a Deus e amar ao próximo é ordem. Se alguém não está contente, se alguém não concorda, fala com ele. Amar é uma ordem. E Deus, na sua sabedoria, Ele sabe por quê que amar precisa ser uma ordem. Porque todos nós trazemos feridas, doenças pela falta de amor. Pela falta de amor de Deus, do amor a si próprio, do amor do outro. Então, do jeito que Jesus nos amou, e Ele amou tanto que deu a vida por nós. Seu amor foi tão profundo que Ele morreu numa cruz por cada um de nós. E é isso que Ele fala para a gente, que é preciso que a gente também dê a vida pelo outro. É preciso persistir nesse amor. E quando a gente persiste nesse amor de Deus e no amor ao próximo, uma alegria invade o nosso coração. Alegria que o mundo não dá, que as coisas do mundo não trazem para a gente. Nada no mundo consegue trazer uma alegria tão profunda como a alegria de quando a gente ama a Deus e ama o irmão. Porque é um amor divinizado. Deus abençoa esse amor, Deus diviniza esse amor. Então, o amor fraterno é o mandamento de Cristo. Ele que amou primeiro, nos ensinou a amar. E quando a gente ama o outro, as fragilidades do outro, a pessoa começa a ser aceito, ser amado, ele começa a ser curado. As suas fragilidades, os seus pecados, as suas fraquezas vão sendo curadas a partir do amor. E quem ama de verdade suporta todas as dificuldades do outro, todas as fragilidades do outro. Não é fácil eu amar o meu marido, não é fácil eu amar meus filhos. Mas quando eu entrego esse amor e eu amo por amor a Cristo, esse amor se torna toda alegria, toda a paz interior, tudo aquilo que eu busco, mata aquela minha sacia, aquela sede que eu tenho de amor. Porque é Deus agindo em toda a vida. Nós fomos escolhidos, cada um de nós aqui, cada um de nós cristãos somos escolhidos para produzirmos frutos de amor e para que a gente permaneça sempre amando. E amar implica em perdoar. E eu achei lindo essa definição de perdoar. A gente fica pensando, o que é perdoar? Perdoar é esquecer que o outro fez para mim, não é? Quando a gente perdoa, a gente não esquece. Foi uma atitude, um ato, uma palavra, um pensamento que o outro vou esquecer. Perdoar é perder a dor pelas ofensas recebidas. Esquecer é deixar a dor. E aqueles que estão mais próximos da gente são aqueles que mais nos ferem, não é? Feridas mais profundas. É verdade ou não? Na minha casa é meu marido mais próximo e as atitudes dele me ferem muito. A mesma coisa, sou eu que voltei no coração dele, porque sou mais próxima. Então não é guardar para amanhã o perdão, é hoje. O perdão é hoje. E esse exercício do amor, essa caridade, é um exercício que a gente precisa
precisa cativar, buscar todos os dias. Nós não podemos viver um relacionamento de fingimento, de hipocrisia, que na frente é uma coisa, atrás é outra coisa. Nosso amor tem que ser verdadeiro, sem hipocrisia, sem fingimento, um amor verdadeiro, mesmo que esse amor vai doer na nossa alma no mais profundo de cada um de nós. Uma dor que outras vezes não conseguem entender o que nós estamos sofrendo. O mal quer destruir as nossas amizades, os nossos relacionamentos, mas é preciso viver na solidez do bem, na construção da caridade, aquela que edifica, que faz o outro crescer, não que destrói o outro, não o BBB da vida. Não. Hoje é um verdadeiro mundo, é um verdadeiro BBB, não é? Em que a gente quer tirar o outro, derrubar o outro, excluir o outro, pôr o outro para fora da casa. Jesus vem ensinar o contrário, vem ensinar a trazer para junto, Ele quer todos junto dele. É preciso que a gente honre os nossos irmãos, as pessoas que convivem com a gente, dê dignidade para o outro que vive conosco, que a gente viva longe de injúrias, de calúnia, de mentira, de fofoca. É preciso mudar de vida se a gente quer um verdadeiro caminho de salvação. Aquele homem perguntou, aquele doutor perguntou: o que eu preciso para ter o céu? O caminho é esse, não há outro. Jesus não falou que existe outro. Esse é o caminho. Se você quer ir para o céu, assim como eu quero, eu não tenho opção, o caminho é esse. Outra coisa, quando a gente vive num espírito fervoroso de amor, a gente vive no serviço, a gente entende isso como serviço a Deus. Quando eu amo o outro, eu entendo que eu estou servindo a Deus a partir do trabalho. A gente acha que, muitas vezes a gente pensa que servir a Deus é vir aqui na igreja, fazer um monte de coisa, né? Não, servir a Deus é servir a partir do outro. Quando eu sirvo na minha casa, quando eu sou servo na minha casa, eu sirvo meu marido, os meus filhos, as pessoas que convivem no meu trabalho, eu estou servindo a Deus. Se eu faço bem, eu estou fazendo bem. Se eu não faço bem isso, eu não estou fazendo bem para Deus. É preciso conhecer as necessidades das pessoas. Hoje, a gente vive num mundo muito fechado, muito isolado. As pessoas hoje vivem trancadas em casa, não é verdade? Eu posso falar por mim, os meus 2 vizinhos que eu tenho lá, raramente eu vejo a cara deles. A gente vive num isolamento, a gente não é mais hospitaleiro, como antigamente a gente ia buscar uma xícara de farinha para fazer um bolo. Hoje não, se não tem, eu vou lá, eu prefiro comprar o bolo, ou eu mudo, eu como a rosca. Não é verdade? É preciso acolher o outro, ser hospitaleiro. Não só de levar para casa, mas de acolher o outro na sua casa, na casa do seu coração. É preciso acolher o outro. Quanto aos inimigos, Jesus nos ensinou: amai os vossos inimigos, rezai por eles. É difícil quando alguém faz alguma calúnia contra a gente, quando alguém mente, quando alguém fala todo tipo de injúria para a gente, fofoca, mentira contra a gente. É duro, mas Jesus mandou rezar por aqueles que nos maltratam e por aqueles que nos perseguem, pelos nossos inimigos. E quando o inimigo vê a gente fazer isso, atender às suas necessidades quando ele precisa, ele vai se envergonhar. E vai se envergonhar da sua maldade, daquilo que ele fez de mal para você. Jesus ensinou: se bater de um lado, ofereça o outro lado. Isso toca o coração do outro, vai curando o coração do outro. Não é se ele me deu um tapa, eu dou 2 nele, eu vou revidar. Jesus ensinou. Oi?
bateu, levou. Não foi isso que Jesus ensinou. Então, quando a gente fala então do amor aos irmãos, a gente precisa entender, tudo isso leva a gente a entender salvação. Tudo está ligado à salvação. Por quê? Experiência de salvação é quando a gente tem aquela experiência de libertação, de paz interior. Eu vou mostrar para vocês assim, coisas que Jesus nos ensinou no dia a dia para sermos salvos. Essa palavra salvação, ela está ligada à cura, muito ligada à cura, e a gente vai caminhar entendendo isso. Então, quando a gente vive um vazio no nosso coração, ou uma parte da nossa história, da nossa vida é morta, mas quando a gente pede a salvação para Cristo, Ele vem e vai nos libertando, e Ele vai dando um caminho, que é o caminho do amor. Em algumas situações que a gente vê na Bíblia, a palavra salvação, ela está ligada à coisa prática mesmo. Por exemplo, São Paulo foi preso, e aí ele diz assim: pois sei que isso me resultará em salvação, graças às vossas orações e ao socorro do Espírito de Jesus Cristo. Ele estava preso, então ele dizia: olha, eu serei salvo, serei liberto, graças às orações de vocês e à ação do Espírito Santo. Então, nesse sentido de libertação até física mesmo. Jesus contou, certa vez ele contou, ele estava no local quando levaram uma mulher para ser apedrejada, aquela pecadora, que foi pega com um homem, traindo com um homem. E eles levaram ela lá para Jesus e disseram: olha, a lei manda apedrejar. E aí? O que você vai dizer sobre isso? Jesus se agacha, escreve lá no chão, ouve tudo aquilo, levanta e fala para ele: quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Continuou, agachou-se, continuou escrevendo. Um a um, a começar dos mais velhos, né? Mais tempo de pecado, possivelmente, foram saindo. Aí, quando fica só ele e aquela mulher, ele olha para ela, olha ao redor: ué, cadê aquelas pessoas que estavam te acusando? Ninguém te condenou? Nem eu. Vá, nem eu te condeno. Vá e não tornes a pecar. Então, aquela mulher que havia dedicado a sua vida a buscar as suas carências nos braços de homens, encontra em Jesus a salvação, encontra nele aquele amor que ela não encontrou nos braços de homem algum. Aquela mulher abandona definitivamente a sua vida de pecadora e segue Jesus. Então, o amor de Jesus cura aquela mulher, cura as carências, as feridas que aquela mulher trazia, porque ela buscava aqui, buscava ali, saciar suas carências e não conseguia. Ela matou a sua sede no olhar, nas palavras, no acolhimento que teve de Jesus. Outra coisa, Jesus também vai dizer para a gente que ser salvo é entrar no reino de Deus. Eu vos repito, é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. E aí os discípulos perguntaram: então quem pode se salvar? Jesus então tem também uma passagem que é a morte de Lázaro. Lázaro, amigo de Jesus. Lázaro fica doente, chamam Jesus, mas Jesus, quando chega, Lázaro está morto já há vários dias. E Jesus então vai até aquele túmulo, aquele sepulcro, e chama Lázaro para fora. Lázaro representa a morte que o pecado traz para cada um de nós.
A morte que o outro muitas vezes vive pelo seu pecado. Então muitos Lázaros andam ao redor da gente. E às vezes nós somos esse Lázaro, que estamos mortos e que precisamos que Jesus vá até o nosso túmulo e nos chame, mude a sua voz e grite para fora: Ana Paula, venha para fora. E é preciso, muitas vezes, que a gente também leve essa palavra para o nosso irmão que está morto. E aquele homem, Lázaro, estava todo enfaixado, né? Às vezes nós, com as nossas carências, com os nossos pecados, estamos totalmente enfaixados, presos, que não conseguimos nos mover, ter ação nenhuma, uma verdadeira morte. Morte espiritual, o pior, né? Aquele homem, 4 dias não via a luz, ele estava morto, preso naquele túmulo. Quantas vezes nós estamos cegos com o nosso pecado, com as nossas doenças, com as nossas tristezas? Então Jesus quer nos chamar, tirar a gente da nossa inanição, da nossa fraqueza espiritual. Às vezes nós estamos, ou o outro está tão fraco, que eu preciso, em nome de Jesus, gritar: vem para fora, saia. Jesus quer salvar a cada um de nós que estamos assim. Outra coisa, o uso mais frequente de salvação é aquele que vai falar da vida eterna. E Jesus vai falar para aqueles: olha, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, preso e me visitastes. E ele fala para cada um, fala para aquele povo, fala para cada um de nós: cada vez que você fizer cada uma dessas coisas para um dos seus irmãos, é a mim que fazeis. É a mim que fazeis. E ele termina dizendo, né? Aqueles que fizeram isso terão a salvação eterna. Aqueles que não fizeram isso, que no caso, como esse templo do ano jubilar, as obras de misericórdia, vai para o outro lado, vai se afastar da vida eterna, longe de Deus para sempre. Para sempre. Então, é um vestibular para a gente entrar no céu. Quando a gente faz o bem para o outro, faz uma obra de misericórdia, corporal ou espiritual, um vestibular para entrar no céu. E é uma promessa evangélica de salvação. Se nós fizermos, entraremos no reino do céu. Se nós não fizermos, seremos afastados. Salvação e cura interior, né? Quando a gente entende a salvação e vive já no nosso dia a dia, a gente já tem a ideia, já começa a sentir aqui na terra, o céu, o gostinho do céu. O céu não é um local, mas é um estado de espírito. Então o céu começa aqui. Quando eu amo, o céu começa aqui. Aquela pecadora que entrou naquela casa e lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos, jogou perfume. Jesus diz: olha, ela recebeu muito perdão porque ela muito amou. Ela deu de si para o outro, né? É o amor que cura, que salva. Aquela mulher mudou de vida a partir desse perdão que ela recebeu de Jesus. Assim como a samaritana que tinha tido vários maridos, não era feliz. Aquele que estava com ela, o último lá, não era o marido dela. E vivia numa ansiedade, uma sede. A pessoa, quando também não ama, também tem sede, e mais ainda, sede de Deus. Aquela mulher foi buscar uma água natural, né? Como esse copo de água aqui.
mas ela encontrou uma água que matou a sua sede espiritual. E o que fez nela? O que produziu nela? Ela saiu dali e contou para todo mundo o que é que aquele homem, que aquele mestre tinha feito na vida dela, tinha falado da vida dela, transformou a vida daquela mulher, matou a sede de vida eterna dela, e ela saiu e testemunhou. Então, quando a gente recebe essa graça de amar, a gente, de ser perdoada, de se recebermos, vivermos essa vida de plenitude, de salvação, a gente sai e testemunha. Assim como Pedro, para a gente terminar. Pedro, aquele homem que caminhou 3 anos com Jesus. Lá na hora H, o que é que Pedro fez? Negou Jesus 3 vezes. Negou o mestre 3 vezes. Mas quando Jesus olha para ele, aquele olhar de Jesus na vida de Pedro transformou a vida de Pedro. Transformou totalmente a sua vida. Ele foi tão transformado, ele se arrependeu, sentiu o amor, viveu a salvação que Deus estava dando para ele, o perdão que Jesus estava dando para ele. Foi tão pleno que Deus o escolheu para ser chefe da sua igreja, na verdade. Um homem que viveu com ele 3 anos, o traiu, chufro de tudo, o traiu, e Jesus, o olhar de Jesus perdoa. É preciso que a gente viva esse amor em nossa vida. E esse amor, quando a gente vive em toda essa plenitude, assim como esses exemplos que eu dei da palavra de Deus, esse amor vai tocando e curando o coração. Eu pergunto para você, você deseja ser curado de todas as suas dores? E como eu falava no começo, as dores, as nossas dores, as nossas feridas interiores podem trazer até feridas espirituais e feridas físicas, trazer até doenças. Jesus nessa noite Ele quer curar primeiro esse amor no nosso coração, para que as feridas sejam curadas na nossa vida. Eu convido você agora, aquele segundo encontro, aquele segundo encontro do seminário que nós tivemos, eu trouxe essa mesma caixa, não foi? Para aqueles que estavam aqui, e que cada um de nós, assim, olhou dentro daquela caixa, naquilo que Deus queria resgatar na gente, a sua imagem e semelhança. Quando nós somos curados, as nossas feridas interiores são curadas, nós somos resgatados à imagem de Jesus. Pega seu espelho virtual, que agora é tudo virtual. Pega seu espelho virtual, veja o que a vida fez em você, as feridas que as pessoas trouxeram ao teu coração. Deixe que o Espírito Santo nessa noite vá falando fundo ao teu coração. Quais feridas a história, as pessoas trouxeram. Feridas que talvez você nem se recorde. Algumas você vai se recordar, outras talvez você nem se recorde. Mas com o Espírito de Deus que penetra tudo, conhece você muito melhor do que você. Jesus quer curar nessa noite as feridas do teu coração. E você vai receber uma palavra. Os irmãos aqui, as irmãs aqui vão entregar para você uma palavra. E você vai receber também de Deus um presentinho. Você vai receber um presentinho que talvez pareça ser uma coisa tão simples, tão sem significado. Você não vai abrir, nem tente adivinhar o que é que tem, que você vai receber.
Deus quer trazer para você hoje, quer te dar um presente. Um presente de uma cura interior. E que Ele vai falar para você o que Ele quer fazer. Você não abra ainda o teu presente. Deixe que na hora certa você vai abrir e Deus vai falar no teu coração o que é que Ele quer curar. Quais são as feridas, qual a ferida que Ele quer curar nessa noite no teu coração. Você que já foi recebendo, leu essa mensagem que Deus hoje traz, essa palavra que Deus traz ao teu coração, eu convido você a ir fechando os seus olhos e ouvindo essa música, deixando que o Espírito Santo vá adentrando ao teu coração, à tua alma, e vá penetrando mais fundo e revelando tudo aquilo, curando tudo aquilo que Ele quer curar, tudo aquilo que Ele quer fazer, os milagres que Ele quer fazer na tua vida nessa noite. Amo Jesus passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor